terça-feira e nós aqui de novo juntos para falarmos sobre liderança, para propor reflexões que nos ajudem a despertar para a liderança que traz tantos elementos importantes, tantos desafios e tantas oportunidades da gente também melhorar como seres humanos e ainda melhorar a vida e o desempenho do outro, melhorar a trajetória do outro, contribuir para que o outro avance na direção daquilo que o faça se sentir vitorioso. E esse é o papel do líder. E nós hoje vamos falar sobre as 3 competências fundamentais para um bom líder. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu coloquei já aqui no comentário fixado. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso encontro diário, sempre às 7 da manhã, chamado Despertar da Liderança, onde eu compartilho informações relevantes sobre liderança e é muito bom ter a sua companhia, muito bom ter a sua audiência, você que está chegando e vai acompanhar aqui com a gente. E você que está assistindo na gravação também, que não consegue no horário da manhã, mas que faz questão de acompanhar no horário que pode, meu muito obrigado e o desejo de que esteja sendo bom para você, que você esteja conseguindo ter boas reflexões e com isso melhorar sua atuação na liderança. Muito bem, e eu vou de cara iniciando essa nossa conversa falando quais são essas três competências. Vou falar agora sobre a primeira competência importante. E olha, estou entregando de cara a mais importante. Não vou nem fazer suspense. Eu vou entregar logo a mais importante. E por que eu vou entregar de cara a mais importante? Porque ela precisa estar à frente, é ela que começa todo esse processo, para que você tenha a oportunidade de revelar as outras competências que são muito importantes também. É fundamental que você comece com essa competência. É a comunicação. É preciso que o líder tenha uma boa disposição para ter uma comunicação aberta e efetiva com a sua equipe. Veja que eu começo, ao falar sobre comunicação, não dizendo, você precisa se comunicar bem, você precisa ter um bom vocabulário, ou precisa ir lá e dizer para o liderado tudo o que precisa. Eu vou falar um pouco disso também, mas existe um passo que é anterior, que é a sua disposição para se comunicar. Porque há líderes que, entendendo que precisam comunicar para o liderado, por exemplo, tudo o que ele deve fazer, dar informações sobre o setor, dar orientações, o faz, mas não demonstram uma genuína disposição para comunicar. Parece que é sempre um fardo para ele. Então é preciso que o líder compreenda que comunicação é o grande trunfo que fará com que os seus liderados compreendam que é ele a pessoa que está lá para apoiá-los. É importante que a sua equipe perceba que existe em você espaço para este acolhimento. Então, comunicação é o primeiro passo e é muito importante, porque no momento que chega uma pessoa na sua equipe, no momento que a primeira pessoa chega, ou que, enfim, seus funcionários chegam para eles terem o primeiro dia na sua equipe, eu não sei se você se lembra como é que você se comporta num ambiente diferente daquele que você está habituado, num ambiente que você não conhece muito bem a relação entre as pessoas, não conhece o que precisa ser feito e não conhece como aquelas coisas precisam ser feitas, mas, independente de tudo isso, você tem que ter o seu melhor desempenho dentro daquele contexto. Esse é um ambiente gerador de ansiedade, é uma experiência geradora de ansiedade, porque ele precisa saber o máximo possível para que ele consiga, então, oferecer para a empresa, para a área, o desempenho pelo qual ele será avaliado. Então, a primeira coisa importante é que você tenha essa disposição
para se comunicar. É papel do gestor, é papel do líder comunicar à equipe toda e qualquer informação que seja relevante para que ele consiga desempenhar bem o seu trabalho. É fundamental que ele tenha essa disposição e que ele faça isso. Porque eu lembro de ter encontrado alguns gestores que eles tinham como princípio deixar que seus liderados se virassem. Porque ele entendia que alguém um profissional competente é aquele que sabe como fazer, aquele que se vira. Então ele oferecia informação, fundamental ele oferecia, mas tinha sempre alguma coisa que lhe escapava. Não é que ele retia a informação, é que como ele não tinha uma disposição para comunicar, ele não se entendia no papel daquele que mostra tudo o que o liderado precisa, era muito comum escapar alguma informação e ele falava, não, eles têm que se virar mesmo, eles têm que ir atrás. E esta crença, ela torna tensa a relação dos liderados com a empresa, a liderança dos liderados, dos seus funcionários com o trabalho. Porque há sempre alguma coisa que parece que ele tem que estar atento, senão ele vai perder. Se ele não souber, não perceber que ele tem que ir atrás daquela informação, né? Olha, ali na frente eu vou precisar de uma informação, deixa eu já ir atrás. Parece que ele está sempre com a corda no pescoço. E com isso parece que ele está sempre sendo avaliado por você. Olha que tensão. Por que é que você não oferece para ele toda a informação que ele precisa para realizar bem o trabalho? O trabalho, por si só, para a maioria dos funcionários, não consiste nessa busca incessante de informação. Claro que tem o papel deles, que é de ir atrás das informações necessárias para que o trabalho deles aconteça. Eu falo isso muito em treinamento, né? Existe o papel do líder, que é de informar, e existe o papel do liderado, que é de buscar informação. E aí a conta fecha. Porque mesmo quando há disposição para comunicar, o líder pode perder alguma coisa, deixar escapar alguma coisa. Mas se houver do outro lado profissionais com disposição para buscar informação, a conta fecha. Vai sempre, né, ele vai encontrar o que ele precisa. Mas quando está na conta dele, só na conta dele e atrás, é tenso. E a comunicação, eu gosto sempre de dizer, a comunicação ela tem um forte componente emocional. E isso significa que boa parte das vezes, quando a gente não recebe a informação que precisa para realizar alguma ação, quando a gente não recebe uma informação importante da qual a gente depende para realizar outra coisa, em algum lugar ali dentro fica a dúvida do por que o outro não entregou. Por que se era acessível para o outro, por que ele não entregou? Será que eu não merecia essa informação? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, já em recursos humanos, eu trabalhei numa empresa em que a unidade de RH a qual eu fazia parte ficava dentro da operação, ficava ali onde o trabalho acontecia. Eu não tinha um departamento de RH onde eu ficava, minha mesa, não, eu ficava ali dentro junto dos meus clientes. E era muito comum no café, onde havia 2, 3 pessoas conversando, ou mesmo em algum momento mais tenso dentro da operação, eu passar, e eu andava muito pela operação, porque eu queria justamente sentir o clima, né? Como é que as coisas estavam se dando para que eu tivesse conteúdo para minha atuação. E era muito comum eu passar e ver as pessoas falando, pô, mas isso aqui eu não sabia, não, mas isso aqui é desse jeito. Ou então, um comportamento era a dúvida, outro era a certeza de que tal coisa precisava ser feita de um jeito. Eles não tendo informação e precisando fazer, eles concluíam que era de determinada forma. E aí eles ficavam muito aborrecidos quando vinha a crítica à forma como eles vinham atuando. Porque não houve informação, eles então se viraram e ao invés do reconhecimento por terem buscado, por terem tido a iniciativa, vinha a crítica ao resultado que eles tinham apresentado, porque não era daquele jeito. E eles ficavam muito aborrecidos. Outra situação é eles precisarem fazer alguma coisa que para eles não fazia sentido
E ninguém havia explicado para eles por que é que determinada coisa precisava acontecer daquela forma. E aí eu, vendo aquelas situações, por vezes, eu parava e falava assim, você sabe por que que isso precisa ser dessa maneira? E quando ele baixava a ansiedade, porque às vezes ele nem me ouvia dizendo isso, eu vou te explicar, se você quiser saber, eu vou te explicar por que que isso precisa ser dessa maneira. É por isso, 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 isso e isso. Se isso não acontecer dessa forma, a gente tem tal consequência. Isso acontece assim, e lá com o cliente vai ser ruim. Ou então, o nosso, né, empresa que a gente presta serviço, a empresa cliente, ela tem tal consequência, ela pode sofrer uma penalidade jurídica, o cliente final, o consumidor, ele pode... Então, no momento que eles ouviam isso, falavam, ah, mas é isso. Poxa, porque ninguém me explicou, ninguém me falou. E quando tem esse tipo de situação, a pessoa se sente desrespeitada, porque ela está na linha de frente. Ela precisa da informação para saber como atuar. Ela precisava ter a informação para que não incorresse em erro. E se alguém tem informação e essa informação não foi oferecida, fica sempre a dúvida, por que que a pessoa não me ofereceu? Né? Tem gente que tinha essa informação e eu não. Então olha como a gente acaba imputando à pessoa que deveria ter informado a responsabilidade, uma intenção por não ter informado. E isso vai criando um distanciamento entre líder e liderado. Olha as implicações dessa não comunicação. Então, é importante que haja uma disposição para comunicar, para informar. É importante que você cuide para que o seu liderado tenha toda a informação necessária para que ele realize bem o seu trabalho. E é importante que você garanta que ele tenha compreendido a informação. Isso é importante, é você quem garante que ele entendeu. Você, quando sai dessa conversa, que precisa saber, ter a certeza de que ele compreendeu o que você precisava que ele soubesse para então atuar. Porque a sua função não termina quando você despeja nele a informação, quando você informa. Ele não participa dos seus pensamentos. Você não tem a certeza de que ele compreendeu, tá? É a partir desse entendimento que ele saberá, então, o que entregar e poderá gerar dúvida. Porque às vezes na hora em que a gente ouve, a gente tem certeza que compreendeu, e na hora que põe a mão na massa é que a gente vai perceber quais são os impactos, os entraves. Então, quando ele tem toda a informação, ele sabe o que ele deve entregar e consegue ter dúvidas para ajudá-lo a esclarecer qual é o caminho melhor. Porque, gente, o entendimento ele não acontece de uma vez só. Falei disso num vídeo ontem. Dei uma olhada aqui. Um vídeo de 10 minutos que eu fiz, procurem aqui. É preciso deixar também o canal aberto. Se informando, ele vai aprender a gerar dúvida. Porque o entendimento não acontece de uma vez só. Existe uma etapa desse processo de comunicação, por isso que eu falei de disposição para comunicar. Existe uma etapa que é de você deixar o canal aberto para que as pessoas consigam acessar você. Porque quando o líder pensa que ele já fez a parte dele informando, ele não tolera. Conheço líderes que não toleram, não recebem bem que as pessoas venham a ele manifestar dúvidas. Né? Parece que é sempre faz bufando, faz aborrecido. E isso vai distanciando você do seu liderado. Provavelmente no momento que ele tiver dificuldade ou que ele tiver dúvida, não é a você que ele vai recorrer. Ele vai procurar outras pessoas. E neste contexto, é fácil de alguma coisa acontecer, alguma coisa importante, séria, acontecer na sua área e você não ser a primeira pessoa a ser informada. E precisa ser. Mas se você não se mostra aberto a acolher as dúvidas dos seus liderados, fica difícil deles entenderem que eles estarão seguros indo até você. Outro ponto importante, segunda competência. Boa escuta. Mas isso faz parte de comunicação, então, mais ou menos. Né? É claro que é importante para a comunicação, mas é preciso ter uma boa escuta e eu vou dissecar um pouquinho melhor essa situação. Eu gosto de dizer que as pessoas precisam ouvir com ouvidos de quem quer ouvir. Isso significa que não demonstre aquela disposição para interromper a pessoa a todo momento.
isso dificulta demais o diálogo e a compreensão de que ali é um espaço de aceitação. No momento que eu estou gravando esse vídeo, para quem vai assistir na gravação, nós estamos numa semana em que acabou de acontecer um debate. Aconteceu de um humorista fazer no seu programa, né, o programa da HBO, e ele convida nós estamos em época de eleição, então ele convida os eleitores de determinado candidato a votarem num outro candidato, porque ele entende que aquele voto é que vai garantir que a gente mude o cenário político e tal. Prefiro não dar nomes, né? Vocês devem saber o que aconteceu, ou então podem buscar. Né? Enfim, só porque é uma questão política, mas é que é um exemplo tão bom. Então, o que aconteceu? Ele fez essa convocação para que os eleitores desse candidato não votassem nele e votassem num outro, que está mais à frente nas pesquisas. E esse candidato se doeu e chamou esse humorista para fazer um debate. E esse debate foi um show de horrores. Foi um show de horrores. Porque debate pressupõe que duas pessoas possam apresentar ideias. E que a partir das ideias apresentadas, um possa, então, avançar na conversa, na discussão, apresentando seus argumentos, e assim a conversa se dá. Um fala enquanto o outro ouve. E teve uma especialista política, que eu ouvi depois comentar, que ela disse assim: o candidato, interrompeu o humorista 73 vezes. Interrompeu. E ele estava ficando louco da vida, porque ele não conseguia expressar, ele não conseguia se expressar, ele não conseguia completar seu pensamento. Então imagina, vamos trazer para o contexto profissional, um liderado que venha te trazer uma questão, uma dúvida, uma ansiedade qualquer, e você, ou por acreditar que já sabe o suficiente, não precisa ouvir até o final, você já sabe o que ele vai dizer, você já sabe qual é a solução que precisa ser dada, seja lá por que motivo você o interrompe e começa a falar. Poxa, você não sabe o que ele tem para dizer. E mesmo que saiba, ele tem a necessidade de ser ouvido. Isso fala de acolhimento. Né? Então é preciso que você tenha uma disposição para ouvir com ouvidos de quem quer ouvir. E enquanto você ouve, é preciso silenciar o diálogo interno. Sabe aquele diálogo que a gente fica assim, a pessoa começa a falar, não está falando disso por causa de tal coisa. Não, mas ele também não está percebendo que isso daqui, olha o que ele está falando. Você começa a dialogar consigo mesmo. Nesse momento, você rompeu a sua conexão com aquela pessoa. Ele sabe que você não está com ele, que você não o está ouvindo, que você está ali olhando para ele, aparentemente atento a ele, mas você está desconectado dele. Ou pior ainda, aquelas pessoas que quando o liderado chega, ele está em alguma atividade e ele fala assim, está diante do computador, fala, vai falando que eu estou te ouvindo. Vai fazendo qualquer outra coisa, vai falando que eu estou te ouvindo. Quando uma boa escuta implica em que você pare o que você está fazendo, dirija o seu olhar para as pessoas e ouça integralmente, sem interromper. Não aproveite a parada daquela pessoa para respirar, para poder retomar a fala, para você voltar a falar. Tem gente que espera a oportunidade, né, de entrar. Isso prejudica o diálogo. Isso prejudica o vínculo. É preciso que você se desarme desse intuito de contra-argumentar. Porque traz para o outro uma sensação de que você está se sentindo atacado. Que você precisa contra-argumentar. Precisa apresentar um contra-argumento em relação àquilo que ele está falando. É como se, diante de uma dúvida daquele liderado, o líder sentisse assim, nossa, ele está assim porque ele acha que eu não fiz a minha parte, que eu não comuniquei direito. E aí, isso é o pensamento. Aí quando a pessoa para de falar, ou então nem antes dele parar de falar, não, mas você tem que ver que tal coisa assim, assim, assado. Não, você viu tal coisa? Não, porque eu te falei de tal... Não é isso. Não se trata de você. Trata-se da ansiedade dele. Trata-se da ansiedade dele. E você precisa estar aberto para acolher
essa ansiedade, acolher essa fala. Você não sabe qual é o motivo dessa fala, onde essa fala vai levar. Líderes experientes têm, alguns dos que eu encontrei, acabam por concluir que, tendo já liderado diversas equipes, ele sabe exatamente o que essas pessoas vão trazer, sabe exatamente o que eles vão dizer, sabem exatamente que tipo de ansiedade vão manifestar. E com isso, na intenção de encurtar o caminho para a resolução, eles interrompem, eles não ouvem. Mas você saber qual é a solução que ele precisa não elimina a necessidade dele de ser ouvido. São coisas distintas. Você precisa dar espaço para a pessoa se colocar. É importante. Não ouça o suficiente para que você tenha argumento para interromper seu liderado. A escuta atenta e genuína, ela garante, ela revela respeito pelas pessoas. Bom dia, bom dia. Gente, tem tanta gente boa aqui, tanta gente atenta e interessada entrando. Eu não fui falando com vocês, fui dando só o aceno aqui. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui, viu? Então, uma escuta atenta e genuína, aquela que ouve com ouvidos de quem quer ouvir, ela revela respeito pelo outro. Ela faz com que o outro se sinta acolhido e ela gera conexão. Todos nós gostamos de ser ouvidos. Todos nós gostamos de encontrar um interlocutor atento ao que a gente tem para trazer. Porque é na nossa narrativa que está a nossa expectativa de resolução, a nossa expectativa de encontrar solução para algo que nos aflige. E se o outro não nos ouve, ele não valida as minhas emoções, né? Se o outro não me ouve, ele não valida minhas emoções, ele evidencia, ele revela não validar minhas emoções. É como se o que eu tenho para dizer não fosse importante, como se o que eu sinto no momento em que eu estou falando não fosse importante. E veja, eu sei que não é essa a sua intenção. Quando você encurta uma conversa para dar logo a solução, porque você tem que voltar para as tuas coisas, eu sei que você tem demandas, mas os teus liderados também têm. E elas passam por entender exatamente o trabalho que você espera deles, porque disso depende a boa realização, o bom desempenho deles. E é nisso que eles estão focados. Todo mundo quer fazer um bom trabalho. Ninguém sai de casa para causar um acidente de trânsito. Ninguém sai de casa para fazer um trabalho ruim. E muito do trabalho dos seus liderados depende dessa escuta, dessa comunicação, deles buscarem você. Então, abra o campo para que isso aconteça, abra espaço para que isso aconteça. E a terceira, eu falei aqui, gente, para quem chegou, das 3 competências fundamentais para um bom líder. A primeira delas é a comunicação, a segunda, uma boa escuta, e a terceira, disposição para ensinar. O papel fundamental, o principal papel de um líder é desenvolver as pessoas. Se você tem uma equipe que se vira sozinha, que você não dá suporte, que acaba encontrando caminhos para realizar o seu trabalho sem a sua ação, sem a sua interferência, você não está sendo líder. O que te torna líder é justamente você ter equipe e se envolver com o desenvolvimento dessas pessoas. Eu falei numa outra live aqui, não é? Se as pessoas que entram na sua equipe, tendo ficado 1 dia ou 10 anos, elas saem exatamente como elas entraram, você não fez seu papel de líder. É importantíssimo que você compreenda que faz parte da sua atuação e é fundamental. E quando eu falo sobre disposição para ensinar, é esse tempo de qualidade que você vai dar para o seu liderado para orientá-lo naquilo que ele precisa saber para realizar bem o trabalho, acolher essas dúvidas, acolher as necessidades dele ao longo do processo. Tem dúvidas que ele só vai perceber que tem quando ele começar a se envolver com o processo.
Então, aquele momento inicial em que você esteve com ele e que você estava disponível para esclarecer dúvidas, pode não ser suficiente para que ele obtenha toda a informação necessária para que ele não te procure até o final, para que ele não te procure até a hora de entregar. É preciso que você esteja atento a isso. Mais do que aberto, olha, essas coisas elas se conectam, mas elas vão, cada uma delas, exigindo de você uma postura muito particular, né? Claro que se comunicar implica em ter uma boa escuta, sabe que esse ensinar está envolvido com comunicar, mas olha, cada um deles exige uma habilidade muito específica. Então, quando eu falo de comunicação, eu estou falando de disposição para informar tudo o que ele precisa para realizar um bom trabalho. É preciso estressar a informação. Para que nem você nem ele se estressem, você estressa a informação. Isso significa que você vai desenhar logo no início. Significa que você vai falar com riqueza de detalhe, porque você não sabe o quanto ele sabe. Então essa é a habilidade acessória do comunicar. Quando eu falo sobre ouvir, que claro, faz parte da comunicação, eu estou falando com ouvir com ouvidos de quem quer ouvir. É ter uma disposição genuína para ouvir. E quando eu falo sobre disposição para ensinar, que é o papel fundamental de um líder, eu estou falando para você que mais do que estar aberto para quando ele trouxer suas dúvidas, é preciso que você o acompanhe, porque nessa compreensão, né, nesse processo de aquisição de um conhecimento, existem momentos em que a gente não sabe, e a gente sabe que a gente não sabe, então a gente fica perdido, fica em dúvida, vai buscar, a gente sabe que não sabe alguma coisa. Há momentos em que a gente sabe alguma coisa, mas precisa de mais informação. Há momentos em que a gente pensa que sabe. A comunicação tem isso. Há momentos em que eu acredito que sei. E quando eu acredito que sei, eu vou fazer com toda certeza. E eu posso estar errado. Você pode ter dito A e eu ter ouvido Z. E com toda certeza acreditando que Z é o caminho. E se meu líder não estiver me acompanhando neste aprendizado de uma nova atividade, num processo, se ele não está me acompanhando, ele não vai perceber que eu estou fazendo da maneira errada. De novo, ninguém sai de casa para provocar um acidente. Ninguém sai de casa para fazer o serviço errado. Então, se ele vai na certeza e faz errado, é porque assim ele compreendeu que fosse. Ele compreendeu que era dessa maneira. Ah, então eu falhei na comunicação? Não, de repente você falou com toda clareza, mas será que você checou o entendimento dele? Ou será que naquele momento ele estava em condição, ele já tinha a maturidade necessária sobre esse assunto para fazer perguntas, para entender como ele investigar se aquilo que ele sabia era o suficiente? Às vezes não. Então, não delargue o trabalho para o seu liderado. É preciso que você delegue. E delegar envolve você orientar, você verificar se aquela pessoa tem competências importantes para realizar aquele trabalho. Eu vou falar de delegação mais para frente, tá? E implique você acompanhar esta pessoa para você ver o quanto ele tem condição de dar conta daquele trabalho, para que você confie aquele trabalho a ele e possa voltar sua atenção a outro liderado, ou voltar a atenção para coisas que exigem sua atenção, administrativas, estratégicas, burocráticas, sei lá. É preciso que você tenha certeza de que aquela pessoa tem condição de fazer. E esse é o seu olhar. Este é o seu olhar quem vai dizer. É você que é detentor do conhecimento, da estratégia. Você sabe qual é a entrega que a sua equipe tem que fazer. Então esse é o seu olhar. Ele não tem condição de saber. Ele não pode ser punido por ter feito com toda certeza alguma coisa que ele achou que era o correto. A Adriana diz assim: não consegui entrar antes porque estou na estrada e estava sem sinal, mas vou ver a gravação. Ótimo. É sempre bom saber que você está acompanhando. Comenta depois, traz dúvidas e comentários que são sempre bem-vindos. E assim, para encerrar, é importante compreender que não tem feedback sem ter tido esse processo todo. Não tem como ter feedback se você
não comunicou o que ele precisa fazer, se você não deu espaço, né, não ouviu, não deu espaço para que ele se colocasse, se você não o acompanhou, feedback é retorno. E eu só posso dar retorno daquilo que eu entreguei. Eu só posso dar retorno do meu olhar sobre o desempenho de alguém se eu entreguei alguma coisa. Se eu vou falar sobre alguma coisa que ele não sabia, ainda é orientação. Quando eu falo de feedback, essa pessoa tinha todas as informações para realizar, eu entreguei todas as informações, ele tinha condição de realizar aquilo, ou, de repente, não tinha maturidade, então eu vou falar no feedback sobre isso, mas assim, que não seja por falta dessa orientação. Feedback sem orientação não é feedback. Eu não posso dar feedback daquilo que eu nunca orientei. Então, olha como essa conta fecha quando existe comunicação, uma boa escuta por parte do líder e disposição para ensinar. Essas coisas são fundamentais para que um bom líder realize bem o seu trabalho de desenvolver pessoas, de levá-las para um outro nível. E, como consequência disso, os melhores resultados podem surgir. Não sei quem está aqui desde o começo, se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer algum comentário. Esse era o conteúdo que eu tinha para entregar hoje. São coisas que eu acho fundamentais. São as únicas competências muito importantes para um líder? Claro que não. Mas essas dão um start, elas começam esse processo. Se você tiver isso aqui, você tem o mínimo necessário para realizar bem um bom trabalho. Para ser um bom líder. Para ser esse porto seguro dessas pessoas, para que eles entendam que em você eles podem confiar. E veja, você pode inclusive não saber todas as informações, está tudo certo, mas eles terão a certeza de que se houver alguma informação que eles não conhecem, e você souber, você vai informar. Porque você tem essa abertura. Existem coisas que são comunicadas antes de você abrir a boca para comunicar. Essa disposição em estar por eles é algo que não é comunicado, é algo que é percebido por eles, na conexão que vocês criam. E é importantíssimo que você se ocupe de criar essa conexão com os seus liderados, se você quiser ter uma equipe de alta performance. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã nós teremos uma convidada muito especial. Eu vou fazer a comunicação mais tarde, né? Vou colocar o card divulgando, mas vai ser imperdível, não percam. Por hora, muitíssimo obrigado, ótimo dia de trabalho para vocês. Espero que essas informações tenham trazido oportunidades de boas reflexões e tenham contribuído para a sua tomada de ação, tomada de decisão. Até amanhã. Muito obrigado por hoje.